Evangelho em ação. Hoje a reflexão será conduzida por mim, Roberto Rizzuti, junto com minha amiga Jéssica Novak, uma entusiasta dos estudos bíblicos, apaixonada por aprender e refletir o Evangelho no nosso dia a dia. Fique com a gente, comente e compartilhe esta palavra. Fala pessoal, hoje é 31 de dezembro, último dia de 2025, e a gente quis fazer um episódio especial, mais de conversa mesmo, porque tem uma pergunta que aparece o ano inteiro. Tá comigo aqui a Jéssica. Oi, gente. Feliz estar aqui nessa virada. E a pergunta é muito real. Por que o evangelho repete tanto? Eu já ouvi isso. De novo. E de novo. E a pessoa pensa: não tem outro texto? Exato, e a gente quer responder de um jeito simples, sem complicar, mas bem completo, porque quando você entende isso, muda o jeito de ouvir a palavra. Eu vou ser bem honesta. Quando eu comecei a prestar atenção, eu também estranhei. Porque a gente tem a impressão de que repetição é falta de novidade. É, a cultura de hoje treina a gente para procurar o novo o tempo todo. O feed, a notícia, o vídeo, tudo tem que ser novo, rápido, diferente. Só que a fé não funciona como feed. A fé funciona como caminho. Isso. E caminho tem repetição. Você volta a passar por lugares parecidos, enfrenta as mesmas tentações, cai em armadilhas parecidas e precisa ouvir o essencial mais de uma vez. E aí vem a primeira chave. Repetição não é defeito. É método. É uma forma de formação. E tem uma coisa que ajuda demais a entender. A igreja vive um calendário próprio, que a gente chama de ano litúrgico. E isso é muito legal, porque o ano da igreja não gira em torno do calendário civil. Ele gira em torno da vida de Jesus. Exato. Então tem tempos bem marcados: Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e o tempo comum. E aí tem um detalhe que muita gente não sabe. O ano novo da igreja não começa em 1º de janeiro. Começa no Advento. É como se a igreja dissesse: vamos começar de novo, preparando o coração. E isso já é uma mensagem para hoje, 31/12, porque enquanto todo mundo fala de virada de ano, a fé também fala, mas fala de um jeito diferente. Vamos recomeçar por dentro. Agora vamos na pergunta principal. Por que repete? Porque o evangelho é como uma academia da alma. Eu vou puxar para o meu lado aqui. Eu sabia. Mas é verdade. Você não treina um músculo uma vez e pronto. Você repete o movimento e cada repetição vai moldando, vai corrigindo, vai fortalecendo. E com a palavra é parecido. A repetição vai criando memória. E memória não é só lembrar com a cabeça, é lembrar com a vida. Isso. É como se, de tanto ouvir, você começa a reconhecer a voz de Jesus no meio do barulho do mundo. E aí a repetição deixa de ser de novo isso e vira: ah, eu preciso ouvir isso de novo. E agora vamos explicar a parte organizada disso, do jeito mais simples possível. Bora. Nos domingos, a igreja segue um ciclo de 3 anos. Geralmente chamam de ano A, ano B e ano C. A ideia é: ao longo de 3 anos você vai ouvindo e percorrendo partes diferentes do Evangelho com uma lógica. Ou seja, não é que alguém escolhe aleatoriamente vamos repetir essa aqui. Existe um plano. E durante a semana, existe um ciclo de 2 anos que muita gente chama de ano primeiro e ano segundo. Então, tem uma alternância também para não ficar travado sempre na mesma sequência. Resumindo bem, domingo tem um ciclo maior de 3 anos. Semana alterna em 2. Isso já derruba aquela ideia de que é sempre igual. E mesmo quando volta um trecho parecido, ele volta em outro tempo, com outra ênfase e muitas vezes com outras leituras junto que mudam o clima. Aqui entra a parte mais bonita pra mim, porque a palavra é a mesma, mas a gente muda. Total. Tem dia que você está bem, confiante, e uma passagem vira um convite à humildade.
Tem dia que você está cansado e a mesma passagem vira consolo. Tem dia que você está irritado e ela vira correção. E tem dia que ela vira puxão de orelha, porque tem coisa que a gente tenta ignorar. Exatamente. Então não é o texto repetiu, é Deus insistiu. Deus insiste no essencial. E vou te falar uma coisa: se tem algo que eu aprendi na vida, é que a gente precisa de insistência, porque o mundo insiste para a gente ficar frio, egoísta, ansioso. Então a fé também insiste, só que insiste para o bem. Eu gosto de uma imagem. Não é um círculo onde você volta para o mesmo ponto. É uma espiral. Você parece que voltou, mas voltou num nível diferente. Perfeito. E isso explica por que às vezes você ouve uma leitura que você já ouviu 10 vezes, e na 11ª você fala: Nossa, eu nunca tinha visto isso. Porque você mudou. Você viveu coisas, perdeu coisas, ganhou maturidade, errou, aprendeu, perdoou ou precisou ser perdoado. E aí a palavra encontra você em outro lugar. E tem outro ponto. Alguns trechos voltam perto do Natal e da Páscoa, por exemplo. E isso não é repetição por preguiça. É porque tem passagens que são como portas de entrada do espírito daquele tempo. Elas reorientam o coração. Tipo, agora é tempo de preparar. Agora é tempo de recomeçar. Agora é tempo de esperança. Agora é tempo de conversão. O calendário litúrgico faz a gente viver o ano como uma jornada, não como um monte de semanas jogadas. E quando você vive assim, o ano deixa de ser só um calendário e vira um caminho de fé. E aqui a gente chega no 31/12 de verdade. Porque hoje todo mundo fala: Ano novo, vida nova. E a pergunta é: tá, mas como? E a repetição do evangelho responde: Vida nova não nasce só de vontade. Nasce de constância. Constância é a palavra. Não é aquela explosão de motivação de janeiro e depois some. É voltar pro essencial. Todo dia. Toda semana. Mesmo que aos poucos. Porque o evangelho repetido vai formando o coração. Ele vai cortando o excesso, sabe? O orgulho, a pressa, a dureza. E vai lembrando coisas simples: amar, perdoar, servir, dizer a verdade, pedir desculpa, recomeçar. E isso é vida nova real. Não é frase bonita, é atitude. Então, hoje, a gente quer agradecer por 2025. De verdade. Se você esteve com a gente, talvez você tenha percebido isso. O mesmo evangelho voltou, e você foi entendendo de outro jeito. E às vezes você foi entendendo no susto, porque teve momento pesado no ano, teve notícia ruim, teve preocupação, teve cansaço, e mesmo assim a palavra vinha, de novo, e sustentava. E quando sustentava, não era mágica. Era lembrança. Era direção. Era chão. Era Deus falando, não esquece do essencial. E em 2026, a gente quer continuar. Só que com ainda mais consistência. E com mais reflexões. Não só do evangelho do dia, mas de uma forma geral da Bíblia. Sempre simples. E o convite para você é: não tenha medo da repetição. Quando uma passagem voltar, não pensa de novo, pensa: o que Deus quer formar em mim agora? E se você não entender na hora, tudo bem. Às vezes a palavra é semente. Você só percebe depois que brotou. E a gente vai estar aqui, caminhando junto Então, feliz ano novo, gente. Que 2026 venha com saúde, com paz, com proteção. e com coragem. Coragem para fazer o certo quando ninguém está vendo. Coragem para pedir perdão. Coragem para recomeçar sem vergonha. E com coração mais leve. Menos rancor, menos briga, menos comparação. Mais verdade e mais amor ao próximo. Rezemos. Senhor Jesus, obrigado por 2025. Obrigado porque a tua palavra voltou tantas vezes. Não para nos cansar,
mas para nos formar. Abençoa nosso 2026. Dá-nos um coração simples, firme, fiel. E ensina a gente a viver o Evangelho na prática. Amém. Amém. Feliz Ano Novo! A gente se encontra em 2026. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Em Cristo somos um, juntos em fé, na unidade a paz se refaz, com amor